Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. SOS Destrava DF. Esse é o nome do pacote de medidas anunciado pelo governo do Distrito Federal para dar mais agilidade aos projetos de construção daqui da capital. Entre as medidas está a possibilidade da concessão de alvarás de construção em uma semana para casas de até 1.000 metros quadrados. A ideia é concentrar em pontos que ao longo dos anos foram responsáveis pelos entraves ao desenvolvimento urbanístico em todo o DF. O programa também vai dar mais agilidade aos processos de regularização de construções e estabelecimentos que funcionam sem alvará. Entre as medidas do SOS Destrava está a reestruturação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, com a criação da Subsecretaria de Novos Parcelamentos e Regularização Fundiária. E para conversar sobre este e vários outros assuntos, nós convidamos o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação daqui do DF, Matheus Oliveira. Olá, secretário. Seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Que bom que o senhor está aqui para poder falar. A gente está com um governo novo, pouco tempo ainda, né? Mas são várias as novidades, pelo menos no âmbito da secretaria, pelo que eu vi, né? É um prazer estar aqui, poder levar informação para essa população do Distrito Federal sobre esse início de trabalho na nossa secretaria, que agora se chama Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. E o que mudou? Assim, o senhor estava me falando que desde novembro, né, que o senhor vem participando desse processo de transição, inclusive foi o primeiro secretário a ser anunciado. O que mudou na secretaria, assim, em termos mais práticos? Olha, de fato, tive a honra de ser um dos primeiros secretários a ser anunciado pelo governador eleito Ibanez. Isso nos deu, sim, uma condição muito boa de fazer um trabalho de transição, que era basicamente o diagnóstico de tudo aquilo que vinha sendo feito na gestão passada, uma avaliação de tudo aquilo que, na nossa avaliação, justamente, estava dando certo, aquilo que precisaria ser aprimorado e naquilo que realmente a gente poderia considerar grandes entraves e grandes desafios a serem enfrentados. Para dar uma visão geral, que eu acho que é importante em relação à atuação da nossa secretaria, eu diria que a nossa secretaria tem 3 linhas de trabalho, 3 frentes de trabalho muito bem definidas. A primeira é pensar a cidade. É o chamado planejamento urbano. Então, são as nossas áreas, basicamente, que trabalham toda a legislação de uso e ocupação do solo, que criam diretrizes de ocupação, que criam formas de se desenvolver cidades melhores para se viver. Que é um grande desafio, né? Cada vez mais, né? Que é um dos grandes desafios, pensar o futuro. Essa é a primeira frente. A segunda frente de trabalho está muito ligada à ideia de aprovação de projetos de empreendimentos imobiliários. Desde um shopping, desde um grande empreendimento residencial, um grande empreendimento comercial, até mesmo uma casa, uma residência da Dona Maria em Samambaia. Essa é uma grande frente de trabalho da nossa secretaria. E a terceira grande frente de trabalho da SEDU, que é a forma que a gente abrevia, né, o nome da secretaria, é a parte de regularização fundiária e aprovação de novos bairros, que é o chamado parcelamento do solo, aprovação de novos parcelamentos. Quando a gente, desde novembro, fez um trabalho grande para entender tudo que vinha sendo feito pela última gestão, a gente identificou uma série de problemas, desde questões relativas a uma legislação ainda muito defasada, uma legislação que a gente sempre chamou de colcha de retalhos, então uma necessidade de aprimoramento nessa área, uma necessidade de criação de fluxos de análise de processos mais eficientes e também um olhar em termos de gestão, em termos de organização interna e criação de novas áreas dentro da secretaria. Isso nos possibilitou, então, começar já o mês de janeiro, dia 1º de janeiro dessa nova gestão, com já uma série de avaliações e conclusões daquilo que já na primeira semana, ou talvez nos primeiros meses, a gente teria que efetivamente desenvolver, e foi aí que surgiu, então, o que chamamos de SOS Destrava DF, que é um pacote de várias medidas para enfrentar justamente essas questões, esses entraves que foram identificados. Interessante. Queria pontuar com o senhor, quando o senhor fala novos bairros, se eu não estou enganada,
O governador Ibanez chegou a dizer sobre a criação de novas regiões administrativas. Quando o senhor fala de novos bairros, seria o quê? Essa pergunta é muito importante porque nos dá a oportunidade de esclarecer um pouco como funciona o crescimento da cidade. O Distrito Federal tem uma particularidade grande de ter sido criado, né, para ser justamente a capital do Brasil e dentro de uma lógica de uma área de terras que foi desapropriada para ser transformada na nova capital. Quando a gente para pensar o processo de crescimento de cidades, de modo geral, não tem essa particularidade de terem sido desapropriadas áreas para a criação da cidade. As cidades vão se desenvolvendo de forma muito mais particular, privada, né, do que no caso do Distrito Federal, que muitas vezes as novas cidades que vão surgindo são áreas públicas, que a TerraCap, que é a nossa companhia imobiliária, acaba ela mesma criando esses novos lotes. Quando a gente para pensar hoje no modelo de crescimento de cidade, a lógica natural é que a cidade cresça com a criação de novos bairros. Esses novos bairros é o que a gente chama de parcelamento do solo. Então, são áreas que originalmente eram rurais, que em algum momento foi incluída numa zona de expansão urbana pelo nosso plano diretor, que é chamado de PDOT, e que a partir daí, seja a TerraCap, ou seja, empresas ou proprietários particulares... A gente poderia dar o exemplo de Águas Claras? Águas Claras, sim, é um exemplo. Só para citar um exemplo. E, inclusive, o próprio Noroeste é um exemplo de uma nova cidade. Claro que a gente fala cidade ou bairro de uma forma mais geral, mas são novos lotes que vão surgindo dentro do Distrito Federal. A primeira questão importante dizer é que a gente identificou que justamente na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, nos anos anteriores, a área que cuidava dessa aprovação desses novos bairros era uma área muito pequena, era um departamento com pouquíssimos técnicos, com uma incapacidade natural de conseguir fazer uma análise mais célere de todos esses processos, porque os processos são muitos. E aí se confunde com os mesmos processos de criação de novos bairros, mas que a gente chama de regularização fundiária, que são aquelas ocupações já existentes, de uma ocupação desordenada, muitas vezes de invasão, em que em algum momento se entendeu que era importante criar uma regularização, ou seja, implantar infraestrutura, outorgar escrituras para as pessoas, porque era uma situação incontornável. A primeira grande medida que a gente anunciou, justamente nesse SOS Destrava DF, foi a criação, então, de uma subsecretaria de novos parcelamentos e regularização fundiária, que passa a ter, então, dentro da nossa SEDU, da nossa secretaria, uma subsecretaria inteira voltada... Responsável só para isso, né? Só para análise e aprovação desses processos. E só para se ter uma ideia, essa área que antigamente tinha 5 pessoas, né, hoje passa a ter perto de 40 pessoas, voltadas para a análise de, por exemplo, 83 áreas de regularização previstas no Plano Diretor de 2009. Vou citar aqui Vicente Pires, condomínios do Jardim Botânico, condomínios da Subida do Colorado, que precisam de uma análise para poder chegar num resultado final de implantação de infraestrutura, de criação de espaços públicos e de recebimento da escritura por aquelas pessoas que já ocupam essas áreas irregulares. Ligado a isso, vem sim, respondendo a sua pergunta original, a questão justamente de criação de novas administrações regionais. O nosso Distrito Federal, ele é dividido em administrações regionais, que são cargos de nomeação pelo governador, que tem uma função principalmente de fazer uma gestão mais próxima da população no olhar daquele território. A gente tem a administração do Plano Piloto, tem a administração de Águas Claras, de Taguatinga, de Sobradinho e assim por diante. Houve sim um anúncio pelo nosso governador Ibanez, no sentido de se criar 2 novas administrações regionais para que pudesse haver, por parte dessa gestão mais próxima da população, um olhar mais específico para situações que, no entender do governo, estavam mais, talvez, desatendidas.
Uma delas é a região do pôr do sol e sol nascente, que são regiões ali em Ceilândia, mas que tem uma característica muito própria. Aliás, são áreas que estão passando justamente por um processo de regularização fundiária. E a outra área que é de Arniqueiras e Areal, que são regiões que até então estavam abrangidas pela administração de Águas Claras e que entendeu-se sim que era necessário ter um olhar específico para isso. Essas são administrações que estão sendo criadas, mas muito mais do ponto de vista de uma gestão política, gestão administrativa, diferentemente de todo esse trabalho de novos parcelamentos, análise de processo de novos bairros e análise dos processos de regularização fundiária. Muito bem. E olha, a gente lembra que você também pode participar do nosso programa, mande sugestões de entrevistas, críticas, elogios, anote o nosso telefone 999769204. E agora nós vamos para um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, a gente espera você.